Então, indo para a palavra, eu tinha separado um texto, que é um texto conhecido de muitos, está em Lucas. O texto de meditação está em Lucas 10, de 1 a 4. Mas eu gostaria de ler primeiramente, só para ter um entendimento, Lucas 9, aquele finalzinho, do 57 ao 62, que seria aspirações à chamada missionário ou algo parecido, né? Então, Lucas 9, 57, 62, primeiramente, e depois seguindo Lucas 10, de 1 a 4. Amém? Lemos? Indo eles caminho afora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse a Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permita ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, pregue o evangelho do reino. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir dos da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus, reino de Deus. Seguindo no Lucas 10, é um texto muito conhecido por muitos também, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70. Lembrando que no capítulo 9, no início, ele envia os 12. Então ele está enviando 70. Depende da sua versão aí, vai ter 72, a gente vai falar sobre isso. Então, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 em 2 para que procedessem em cidade, o lugar onde eles haviam para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Vamos orar? Senhor, ilumine-nos agora através dos versículos lidos, abra nossa mente, nosso coração, para que tenhamos um entendimento um pouco mais amplo desses textos lidos, e fala conosco, Senhor. Nos desafia a entender um pouco mais dessa tarefa que é sua, que o Senhor realmente tem nos desafiado a fazer em todos os lugares do mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira parte que foi lida, eu coloco como desculpas ou dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos ou tenhamos para fazer a obra de Deus ir à frente. E quando eu falo ir à frente, não é só missões lá fora. Muitas vezes é missões perto de nós. Quando ele fala, o primeiro desafio de Jesus ali, que ele fala sobre a casa, ter ninhos, tudo isso aí, a comodidade. É um dos problemas que muitas vezes nos afeta ou nos impede de fazer a obra do Senhor chegar um pouquinho mais de onde nós estamos. Então, ele deixa bem claro: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E muitas vezes a gente tem esse privilégio de pregar o evangelho e pensamos: eu estou cômodo, eu não vou fazer. Outro aspecto é a casa, né? Vou sepultar, deixar meu pai ser enterrado. Dá a entender que a pessoa morreu, mas na verdade o que ele está falando ali eu quero estar até que ele morra e eu enterre. Então eu não vou para missões enquanto eu tenho próximo a minha família. E família muitas vezes é uma barreira muito grande para se fazer algo. Não somente no campo missionário, mas eu creio que para se desligar daquilo que nós estamos fazendo para fazer algo fora, nós temos a dificuldade. Sempre pensamos: será que é realmente aquilo que Deus quer para mim? E o terceiro é, novamente, o estar, amigo, companheirismo,
eu não vou fazer porque quero estar. Mas esse não é a introdução que eu queria fazer, só para chegar nos pontos desse Lucas 10, que é o texto que a gente vai estar trabalhando um pouco. 70 ao 72, é só uma ilustração pequena para falar sobre as nações, que é o que o texto está querendo falar. Pregar o evangelho a todos os lugares, em sendo enviado para aquelas regiões que preparando o caminho para Jesus, que ia logo em seguida. Foi o que aconteceu também com os discípulos. Se vocês analisarem o capítulo anterior, eles vêm, voltam, muita gente segue, aí tem várias passagens, multiplicações de pães, etc, etc. Mas nesse texto aqui, o da vontade, o texto está querendo falar sobre a pregação para todo o mundo. Cidades ali representam essas tribos, essas 12, que tem uma apresentação de uma nação, nações do mundo. Quando a gente analisa, estuda um pouco mais, vemos que em Gênesis fala das tribos também, né? E ali está falando sobre alcançar outras nações não tão próximas do povo de Israel. Coisa que desde o Antigo Testamento vem se trabalhando e poucas pessoas têm entendimento de chegar a pregar o Evangelho além daquele seu povo que está próximo ali. Mas algo gostoso e lindo que tem nesse texto também é a forma que Jesus envia. Diz o texto que ele envia de 2 em 2. Aí você pergunta, por quê? 2 em 2. Primeiramente, o apoio, o companheirismo mútuo que a gente precisa. É necessário, é bom ter esse companheirismo, esse conforto. E quando Jesus envia, ele sabia da importância de um apoiar ao outro. Então esse é um aspecto que se trabalha em missões, e vemos aí pessoas falando, você vai como casal. É bom, estar casado, ir para missões, mas eu sempre trabalho da seguinte forma esse texto: casal é um, então a gente precisa de mais gente, nós precisamos de mais gente para nos apoiar nesse aspecto, ao menos um outro casal ou uma outra pessoa, para ter esse conversar, para ter esse compartilhar. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto, tem muito cultural, tem a ver com o povo de Israel. Enviar de 2 em 2 ali, tem a parte do compromisso que as pessoas necessitavam ouvir uma testemunha. Então, quando o evangelho ele era pregado para uma outra pessoa, indo de 2 em 2, o outro testemunhava daquilo e tinha valor aquele evangelho pregado. Então, muitas vezes a gente passa por quê? Na cultura israelense, ou seja, na cultura de Israel, era e é ainda de muita importância isso. Se você fala só, não serve de nada. Se tem uma testemunha, aquilo serve, tem valor. Então Jesus envia de 2 em 2 com esse aspecto também, para que a sua palavra, para que os ouvintes tivessem uma outra testemunha, uma outra confirmação daquilo que estava sendo pregado, e ele tinha valor. A terceira parte, daqui dá a entender uma coisa muito gostosa que eu gostaria de dizer para vocês aqui, é a parte que a obra que estava sendo feita não era uma obra dos discípulos. Quem estava enviando era o Senhor da obra. A missão era dele, não era das pessoas sendo enviadas. Eles simplesmente estavam preparando um caminho, eles estavam ali testemunhando de algo que ia acontecer logo em seguida naquelas cidades. E se a gente dá sequência no texto, nós vamos analisar, não nesse texto lido, mas na história, que Jesus foi e fez acontecer naquela região, com a sua palavra. Continuidade na pregação do Evangelho. Cidade, vizinhas ali, a ordem dada para eles. E agora vem a parte que eu gosto mais nesse texto aqui. Primeiro, entendendo que nós não somos capazes por nossas próprias forças. Você estudou teologia, né? Tem algumas pessoas que falam, estudou teologia ou fez algum tipo de seminário e você está capacitado para pregar o Evangelho onde for. Queria dizer para os queridos que não vale nada se não é Jesus na nossa frente. E esse texto fala exatamente isso. E nos dá uma tranquilidade tremenda, não somente para pregar o Evangelho na Albânia ou em qualquer outra parte, perto ou longe daqui. O texto diz o seguinte: ele fez a seguinte advertência: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Primeiro, quem fez a advertência? Jesus, certo?
Então ele fez uma advertência. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem está falando? Jesus. Quem é o Senhor da seara? Jesus. Ele está falando que é grande e manda rogar a Ele mesmo, que é o Senhor da seara. Isso que bonito, né? E é um conforto. Não somente é grande, ele está falando que é grande, mas ele está falando, ó, rogue a mim, que mande trabalhadores para minha seara. Olha que legal. A Urbana não é a seara de Benilton, família dos Santos, da PMT. É a seara do Senhor Jesus. É tremendo saber que nós somos somente, simplesmente instrumento. Ele continua falando, e eis que vos envio como cordeiro, meio a lobos. Primeira parte que eu queria trabalhar dentro desse texto, é justamente essa ênfase. Senhor da seara. Quando se fala Senhor, quer dizer proprietário, dono, conhecedor, é aquele que exerce autoridade sobre algo. Então, nesse caso aqui, nos dá um conforto muito grande, porque Ele conhecendo e enviando, está falando para a gente ficar tranquilo que tem fruto. É grande a seara. Vai ter fruto. O Evangelho vai triunfar. Ou seja, o seu trabalho não vai ser em vão, porque o Senhor está mandando para uma seara que está preparada. E Ele mesmo está falando que vai estar com a gente. Que conforto, né? Aí tem gente que não crê ainda que tem escolhido em todas as partes do mundo. Está preparado. A gente vem de uma igreja que não dava muito ênfase em eleitos de Deus, né? Minha criança. Aí você começa a entender, e você percebe que realmente pregar com esse conceito que tem eleitos, você vai ter vitória. Ou seja, você vai se sentir confortável, porque vai ter alguém que é parte da sua própria família, que não sabe ainda. Seara de Deus. Conhece aquele texto? Que isso aplica não somente para missões? Sem mim, nada. Como? Sem mim, nada podereis fazer. Isso se aplica para missões e se aplica para qualquer área das nossas atividades. Não pense que você está triunfando porque você está usando o seu máximo. Se não é Senhor na frente, a Urbânia não vai funcionar, o seu trabalho não vai funcionar. Se o Senhor não está na frente, nada vai funcionar. Se o Senhor não é o Senhor da sua atividade, você vai ter problema. No campo de missionário é muito claro, e nas nossas vidas cotidianas, isso tem que ser claro também. Triunfo vem porque o Senhor está no meio. E sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. E essa parte aqui é gostosa que vem. Eis que vos envio como ovelha a lobos, né? Cordeiros e meios de lobos. Ovelha, animal dócil, né? Necessita de ajuda. Ela não tem muita visão, e entre outras coisas que vocês podem estudar um pouquinho mais sobre ela. Mas é um animal frágil, um animal que necessita. E que forte que Jesus está falando para eles. Fala, vai para esse lugar, vou te enviar, sou o Senhor da seara. Depois fala, olha, eu estou enviando vocês como algo dócil, algo que necessita de ajuda em meio a lobos. Igual ou não? Lobo, feroz, astuto, com desejo de pregar a sua presa. E o Evangelho é assim. Não aplica só para quem está lá. É para quem está aqui. O mundo não é fácil, é isso que ele está falando. Não é fácil. E Jesus não está dando facilidade. Essas pessoas que pregam um evangelho muito fácil, põe um ponto de interrogação. Porque na Bíblia não está falando isso. Mas nos dá uma paz, nos dá uma tranquilidade, porque Ele, como o Senhor da seara, está no meio. E a gente tem tranquilidade. Como Ele é o Cordeiro de Deus, mas é o leão da tribo de Judá. Ou seja, conhece muito bem o que ele está falando. Eu não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo. O texto é muito legal, dá para se trabalhar mais, mas eu não posso deixar de terminar um pouco mais
sem falar essas partes que é a dependência de Deus em todas as áreas, e ele está falando isso para os discípulos enviados. Quando ele fala com o Senhor da Seara, a seguinte parte, que é do versículo 4, não leveis bolsas, alforjes, nem sandálias. Tenta se colocar no lugar dos discípulos, daqueles 12, ou 70, né? Estou enviando vocês como ovelhas, cordeiros, para ser abocanhados por lobos, uma. Agora fala, não leve bolsas, nem alforjes, nem sandálias. Tentando trabalhar um pouco de maneira rápida esses 3 elementos no entendimento histórico grego. A bolsa era algo que levava roupa, mantimento, água. Então era algo que eles estavam precisando, eles iam precisar. E ele está falando, não leve nada disso. Não leve bolsas. Eles entendiam isso. Estou indo viajar, estou indo para a Albânia e não vou levar absolutamente nada. Ô Newton, quando você for para o Canadá ou para os Estados Unidos, onde Deus levar, não leva nada não. A gente tem um pouco mais de inteligência, mas o que o Senhor está falando é isso, no campo missionário. Olha, descanse, eu estou no controle. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse texto, lendo com detalhe original, ele está falando exatamente da provisão de alimento, bebidas e roupas. Se você for analisar bem o contexto que está no Sermão do Monte, ele vai estar falando exatamente isso. A provisão que você necessita, ela vai vir do Senhor. Mas se você buscar Ele, colocar Ele em primeiro lugar. Aí ele vai seguindo e fala, olha, não leve alforje. O que significa um alforje ali? Lugar onde guardava dinheiro. Naquela época, existiam as bolsas dos mantimentos e os alforjes onde ele colocava o dinheiro para a viagem. Então não leva roupa, comida, bebida e nem dinheiro. Acho que muitas missões hoje iam pirar. Não iam fazer missões, porque a primeira coisa que faz é o seguinte, ensina método para como conseguir finanças. Então, é ruim isso? Não sei, eu não gosto de usar esse método porque vem do Senhor a provisão. E aqui o que ele está falando para os discípulos é isso. Confie em mim, eu estou no controle, eu vou prover o alimento para vocês, eu estou enviando para vocês, eu sou o Senhor da Seara e eu vou cuidar do seu vestimento, da sua comida, da sua bebida, e que você precisar de dinheiro também vai ter. Eu vou usar. E ele tem feito com a gente. O Jesus mesmo provou disso. É só ler a história de Jesus. As mulheres cuidavam disso aí dele. Ele tinha um mantimento. E nós temos hoje ali na Albânia, parceiros como vocês. Pessoas que a gente não conhece. Não somente vocês, mas em alguns lugares, pessoas que enviam finanças ou provisões para que o trabalho do Senhor prospere também. É Ele cuidando da forma que Ele quer, como Ele quer, porque a obra é dele. Então, campo missionário, Albânia ou perto, você tem que ter esse entendimento. Não é meu, primeiramente, é do Senhor. Eu só sou enviado para Ele, sabendo que vou prosperar, quer dizer, que o reino de Deus vai prosperar através da minha pessoa. Agora, um outro texto, já quase concluindo aqui, sandálias. Estudando um pouco sobre sandálias, o que a gente vê na história é que muitas igrejas, algumas religiões, interpretam de uma forma errada. Porque o que ele está falando ali, não é que não leve sandália, não leve um par de sandália extra. Está entendendo a coisa? Mas tem pessoas que interpretam diferente. Não sei se você já viu na história, aquelas pessoas que querem se martirizar e vão descalço por aí, fazendo uma obra social penosa. Não é isso que está falando o texto. Lembra da história do povo de Israel, quando estava no deserto? O que aconteceu com eles? As roupas e as sandálias não gastavam. Deus, Ele estava
cuidando de todos os detalhes. E Ele cuida. E Ele cuida. Tem que cuidar da gente. Ali na Albânia, cuidou aqui. Usam pessoas como vocês para cuidar da gente. Não somente na parte econômica, financeira, mas até mais do que a gente espera. Com carinhos, amor. Ele sempre faz. E esse é o Deus que a gente serve. Não é um Deus que está exigindo coisas a mais do que você possa fazer. Mas Ele quer de nós uma disposição em fazer, em obedecer aquele chamado dEle. Então não pense que sandália ali está falando de sofrimento ou martirização, como algumas igrejas utilizam e falam, tem que andar descalço, porque assim diz a palavra de Deus. Não, ele está falando que Ele vai cuidar de você nesse aspecto. Não precisa levar algo. Se for necessário, Ele vai cuidar de você também. Concluindo com algo que acontece na região de lá e região daqui. Fala para não saudeis as pessoas, não é isso? O texto fala. Eu vi pessoas falando, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, que Jesus mais duro. Como é que eu vou evangelizar se eu não vou cumprimentar alguém? Gente, é cultural. Na nossa cultura é fácil. Você chega para alguém e fala, oi, tudo bom? Já está cumprimentado, certo? Na Albânia é um pouquinho mais do que o povo de Israel. Na Albânia você não consegue falar para uma pessoa, oi, e ele vai embora satisfeito. Geralmente eles perguntam, como você está? E a sua saúde? E a sua esposa, se tiver? Tem filho? Tem pai vivo? Começa a perguntar por tudo, depois você tem que responder para ele. Tenta imaginar o tempo que se perdia naquela época. Jesus, sabendo disso, da cultura, fala, olha, seja rápido. Vão lá pregar, porque eu vou estar indo logo em seguida por lá. Então não perca tempo. Se alguém tiver detendo você com essas saudações, sigam em frente. Então é isso que o texto está falando. A gente tem que ter um pouco de contexto histórico, conhecer um pouco a região, talvez ir para aquela região dali do leste europeu, onde isso acontece, para vocês terem um pouquinho de ideia. Demora um pouquinho mais. Mas, gente, tenham no coração de vocês, como isso tem amadurecido cada vez mais nos nossos corações, como família. Deus cuida. Deus usa. Mas a gente tem que ter bem claro, o trabalho é dEle. É a vontade dEle que tem que ser verdadeira nas suas vidas. Se Jesus não estiver na frente, se Jesus não tiver chamado você, se você não tem aquela convicção de Deus no seu coração, espere o tempo de Deus para fazer. E quando estou falando tempo de Deus, é falar em missões, porque Ele nos convida a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E como a gente prega o Evangelho? Com as nossas vidas, com aquilo que temos conhecido de Deus. Nos jovens eu falei um pouco, no sábado, sobre um texto, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer é ter intimidade, e deixar essa intimidade da palavra de Deus ser fruto em você, a ponto de produzir frutos através de você lá fora. Conhecereis a verdade, tenham intimidade com a palavra. Mas muitas vezes, as nossas Bíblias só funcionam nos domingos. Então, tenham intimidade com a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus ser vida em você, não seja somente um conhecedor de palavras, mas seja um que tenha a palavra viva nos seus corações, porque não somente um que sabe, é conhecer de uma forma mais profunda as verdades de Deus, isso vai fazer a grande diferença em vocês. Deus, Ele está no controle, Deus, Ele quer cuidar de nós, sempre, sempre, sempre. E o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. E essas nações, se você não tem experiência aqui, em Limeira, na tua cidade, na tua comunidade, no teu trabalho, se você não está apto para fazer isso aqui, Deus, Ele não vai te mandar para lá fora. Teve uma pergunta de alguém que falou, olha, como foi seu chamado missionário? E como você estava? Eu agradeço a Deus que eu estava em atividade. E tem muita gente que quer fazer missões lá fora, quando não tem nada para fazer. Não cometa esse erro. Deus, Ele não vai chamar você, se você não estiver fazendo nada. Deus vai chamar você, quando você estiver
em alguma coisa. E muitas vezes Ele vai te desafiar quando o seu melhor, quando você está no seu melhor, Ele vai te desafiar para fazer algo mais fora. Para a gente aconteceu isso, quem sabe a nossa história aqui. Estava com empresa, depois de missões, e a empresa estava no seu melhor. Foi quando Deus nos desafiou a nós como família para ir para a Albânia. E muitas pessoas Ele tem feito o mesmo. Os discípulos foi assim. História conta isso. Então, entre, tenha uma intimidade com a verdade de Deus. Deixe essa verdade de Deus ser fruto nas suas vidas. Na minha vida, nas suas vidas, nas nossas vidas. E a coisa vai mudar. O Senhor da Seara. Tenha em conta isso. Não é a sua seara, não é o seu trabalho. O Senhor da Seara, que chama trabalhadores para a sua própria seara. Que o Senhor nos abençoe e que continue nos desafiando a trabalhar na seara dele. Onde? Albânia? Não, Limeira. Onde? No Cortês? Quais são os bairros aqui da cidade? Onde não tem ainda uma igreja? Onde poderia ser útil? Que me disponha. Falo com o pastor da igreja e falo, olha, conselheiro da igreja, quero fazer algo. Quero me envolver. Os trabalhos de Almenara, creio que tem sido uma bênção, né? Tem sido para lá e eu creio que para as pessoas que têm participado. Se envolvam em missões. Se envolvam em missões. Prova disso, vocês vão ter uma alegria tremenda nos seus corações. Que Deus nos abençoe. Pastor.